Estamos ao vivo. Uma boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí, os 9 já que estavam aguardando. Botequim da Eletrônica Especial, pessoal. Botequim número 30, com a grande presença aqui do querido amigo Felipe Casseb, do FabLab Belém, região norte aí do Brasil. Nascimento, uma vez mais, tua presença. Obrigado pela presença, meu amigo. Tamo junto e fala aí. E aí, boa noite, pessoal. Estamos aí com o Felipe, também o outro entrevistado internacional, né? Eles estão tão longe que nem considera Brasil. Mas falando nisso, nós estaremos aí no norte junto com vocês, lá no Campus Party Rondônia. Então, vamos fazer uma viagem internacional aí. E vamos lá. Se apresenta aí, Felipe. Legal, muito bom. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. E vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Felipe Casseb, sou de Belém do Pará. Atualmente sou do FabLab Belém. Sobre mais ou menos o que nós iremos falar hoje. Eu vou explicar um pouquinho mais aqui na frente sobre o que é o FabLab e tudo mais. No mais, no resumo, é isso. Então, beleza, Felipe, obrigado pela presença aí, convidado especialíssimo, Botequim número 30. Dou uma boa noite a Zenilton, sempre presente, Danilo Almeida, Reinaldo, sempre presente também. E os que não gostam de se identificar também, que ficam aí meio camuflados, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, ó, pode começar a sessão de de pergunta aí para o Felipe. Ele vai responder tudo na medida do possível. O Nascimento também já vai meter alguma parada aí, ó. Manda abraço para os haters que estão assistindo também. Mas esse aí tinha que ser o primeiro, né? Um abraço aí a todos os haters. O Botequim manda um abraço para vocês. Sejam também muito bem-vindos. Aqui tem espaço para todo mundo. E, sei lá, Nascimento, posso começar eu com uma pergunta aí para o nosso convidado especial? Pode começar. Então, beleza. Eu vou começar com uma pergunta assim de não sei mesmo, sabe? Pessoal que estiver aí, entra na minha aba, ou então melhora. Agora, Filipão, é o seguinte, cara. Você já trabalha, então, num FabLab em Belém, assim. Esse FabLab teu, que a gente teve um convidado também muito especial semana passada, o Carlos Júnior, do Maker Manaus, falando sobre Makerspace, Hackerspace, um pouquinho também de FabLab. E agora contigo aí, que trabalha num FabLab, né? Você tá no operacional do FabLab. Como é que é a tua vida e o FabLab? Por favor. Especificamente, a minha função no FabLab, eu sou um dos diretores do FabLab, eu sou diretor operacional. Então, existem várias áreas lá no FabLab. Existe a área executiva, a área do operacional, a área de projetos, financeiro e tudo mais. E aí eu sou do operacional. Mas o FabLab, ele é uma espécie de makerspace, né? Acredito que o Carlos Júnior deve ter explicado bastante sobre o que é um makerspace e tudo mais. Mas a gente tem um foco específico no empreendedorismo local. Então, a gente tem o objetivo de democratizar a tecnologia. Então, a gente leva tecnologia que antes era inacessível para as pessoas, para a comunidade em geral. A gente leva isso para as pessoas, a gente torna isso possível e fácil, de fácil acesso, fácil uso. E a gente fomenta muito a questão do empreendedorismo, para as pessoas criarem negócios e, enfim, sobre a região, recursos da região e tudo mais, e especificamente na Amazônia, onde nós estamos, né? Um dos exemplos disso é a questão da impressão 3D. Né? Nós fomos um dos primeiros a chegar em Belém com impressão 3D. O FabLab Belém, ele obtém a segunda impressora 3D de Belém. Então, a gente vem fazendo um trabalho aí há quase 5 anos dentro de Belém, e hoje é possível você bater um papo sobre impressão 3D num bar em Belém. Legal. Então, hoje é uma coisa um pouco mais comum do que era antigamente. Bacana. E você acredita também, olha, a minha outra pergunta aí, mas já pegando a aba aí, você acredita que nesses 5 anos, tu mencionaste 5 anos, então baseado nesses 5 anos, você sente que realmente foi democratizada a tecnologia? E eu não sei, no FabLab trabalha-se com o quê, Felipe? É somente eletrônica? Ou tem espaço para outras coisas, outras áreas? Não sei, eu faço sabonete artesanal, eu tenho espaço no FabLab? Legal, muito bom. Então, especificamente, nós trabalhamos com fabricação digital.
né, o que está fazendo parte da nossa indústria 4.0, né? Então a gente trabalha com impressão 3D, nós trabalhamos também com serviços de corte a laser, nós temos uma cortadora laser no nosso Fab Lab, nós trabalhamos com fresagem CNC também, então placa de circuito, esse tipo de coisa, temos plotter de recorte, a gente trabalha também com automação, robótica, Arduino, esse tipo de coisa. Então, o nosso lema, a gente costuma dizer, nós somos um espaço onde você consegue fazer tudo. Então, ideias muito normais a gente geralmente não recebe muito. Nós gostamos de receber as ideias assim mais loucas que tem, desafios, coisas que a gente nunca fez, que a gente não sabe nem por onde começar. Mas é um local que a gente consegue sentar, projetar, idealizar e tocar sempre para frente. Que eu costumo geralmente enfatizar em Belém, nós estamos localizados dentro de um parque de ciência e tecnologia, o único parque de ciência e tecnologia do norte. Ele fica anexado dentro da Universidade Federal. E a gente sabe mais ou menos que as coisas na universidade elas andam meio que a passos lentos e tudo mais. E a gente tem um pouco dessa diferença lá dentro, porque a gente não empaca em burocracias. A gente senta e dá para fazer ou não dá para fazer. Não existe muito meio termo com a gente. Então, se dá para fazer, a gente começa logo agora. É para imprimir uma peça, é para fazer uma placa de circuito, é para fazer uma prototipagem com Arduino, alguma coisa. E a gente vai e toca sempre para frente. Então, qualquer projeto, a pessoa pode sentir à vontade para ir no Fab Lab, sentar, conversar, tomar um café e ver se é possível a gente fazer ou não. Perfeito, bacana. Eu tô aqui conversando com o pessoal que parece que tá todo mundo tímido hoje, né, Nascimento? Não manda pergunta. Eu vou fazer minha terceira e depois vou deixar para eles. Agora, vamos falar assim de coisa bem comum. Felipe, como é que eu faço, eu mesmo, cidadão comum, quero lá fazer uma plaquinha de circuito impresso, que eu tenho aqui no Igor, no Proteus, o esquemático. Na prática, assim, na vida real, amanhã eu quero te procurar lá no Fab Lab, ou, claro, uma outra pessoa que não você, que não subordinado, mas está lá de cara com o público, enfim. Mas como é que funciona na prática? Eu pago alguma coisa, não é gratuito, ou eu tenho um dia gratuito, não tenho? Como que eu posso, de fato, fabricar essa minha plaquinha? Sim. Todos os nossos serviços, no momento, eles não são gratuitos, eles são serviços pagos, tanto de impressão 3D, quanto de fresagem, corte, laser, esse tipo de coisa. E aí todos têm os seus preços, você leva o seu projeto. Se você tiver um projeto, por exemplo, de uma placa no Igor, no Proteus, alguma coisa do tipo, a gente viabiliza para confecção. Se não, a gente tem pessoas também que possam estar, enfim, desenhando o teu projeto, alguma coisa do tipo, né? Se você não sabe fazer. E aí tudo isso ainda é cobrado. A gente não consegue ainda custear isso, enfim, por questões financeiras ainda. Mas nós temos, e aí fora isso a gente trabalha com consultoria, esse tipo de coisa também. Mas fora isso, nós temos um dia que nós chamamos de Open Day. É o nosso dia aberto, que é toda quarta-feira. Então, toda quarta-feira, o dia todo, ele é um dia aberto, onde a gente expõe vários dos nossos projetos, onde as pessoas têm a oportunidade de ir no Fab Lab ver as nossas máquinas funcionando, as pessoas têm a oportunidade de sentar com qualquer integrante do Fab Lab ou pessoas que estejam passando por lá para conversar, para tirar uma dúvida, para fazer perguntas ou alguma coisa do tipo, ver se é viável ou não um projeto, isso tudo totalmente de graça. E uma coisa que nós começamos também esse ano é que toda quarta-feira, no nosso Open Day, nós disponibilizamos de palestras ou oficinas gratuitas. Então, toda quarta-feira a gente aborda um tema diferente. Na verdade, todo mês a gente escolhe um tema e divide nas quartas-feiras de cada semana. Por exemplo, mês retrasado foi o mês do Arduino que nós escolhemos. Então, toda quarta-feira nós falamos sobre alguma coisa com Arduino. Teve uma quarta-feira que nós falamos sobre automação residencial com Arduino. Outra, nós falamos sobre IoT com Arduino. E aí, por aí vai, né? Mês passado foi o mês da física, onde foram vários assuntos relacionados à física e tudo mais. Então, a gente traz palestrantes
da própria comunidade de Belém, de dentro da universidade, de outras universidades, para dentro do Fab Lab, para estar difundindo esse conhecimento totalmente de graça para a comunidade. Perfeito. Nota 10. Ó. Uma pergunta aí do Zenilton Nascimento. Quer mandar bala? Pode falar. Felipe, seu Fab Lab tem quantos integrantes a equipe toda? Essa pergunta é do Zenilton. Legal, muito bom, Zinho. A equipe do Fab Lab hoje, eu não tenho um número exato aqui agora, porque saíram algumas pessoas e entraram recentemente, então eu não tenho esse número exato, mas eu tenho quase certeza que nós estamos hoje com 25 pessoas dentro do Fab Lab Belém. Nós éramos 29 até mês passado, e se não me engano estamos com 25. A gente reduziu algumas coisas, entraram outras coisas. Mas a gente está com essa média de 25 pessoas no Fab Lab. Uma equipe totalmente de áreas diferentes. Então a gente tem dentro do Fab Lab, desde a área de engenharia, alunos de engenharia e engenheiros formados também, até a área de ciências sociais. A gente tem design lá dentro, tem ciências sociais. Um dos fundadores do Fab Lab, que é o nosso diretor executivo, ele é fotógrafo e músico. Legal, é uma coisa que não tem nada a ver com tecnologia, alguma coisa Mas há, então, todo o entrosamento entre vocês, né? Sim, tudo. Então, a gente trabalha muito isso lá dentro, a gente difunde muito a nossa cultura maker, né? Então, todo mundo consegue trabalhar junto e fazer muitas das outras coisas. Legal. Deixa eu mandar uma pergunta minha. Até explicar como a gente conheceu o Felipe. Eu fiz um vídeo lá do Arduino News, né? Falando de todos os Arduino Days. E aí eu falei do Arduino Day que ele organizou e ele me mandou uma mensagem. E aí a gente conversou por telefone e aí eu fiz o convite, né? Prontamente ele aceitou. E qual é a experiência da Fab Lab estar organizando o Arduino Day? Foi a primeira vez? Foi a segunda? Fala um pouco sobre isso. Legal, bacana. O Fab Lab Belém organizou esse ano, pela segunda vez, o Arduino Day. Ano passado, o Fab Lab fez o Arduino Day. Eu não estava presente ainda no Fab Lab ano passado, e eu fui como expositor de projetos. Ah, legal. No Arduino Day que o Fab Lab organizou. Mas como eu acho que eram 4 ou 5 pessoas tentando organizar o Arduino Day, o Fab Lab era muito pequenininho ainda, e eu acho que deram umas 20 ou 30 pessoas no máximo no Arduino Day lá de Belém. Então isso é um número muito pequeno para uma capital de estado, né? Para um evento desse numa capital de estado. E aí esse ano eu já estava participando do Fab Lab, e aí eu abracei a ideia do Arduino Day. Falei, não, vamos fazer o Arduino Day esse ano, mas vamos tentar organizar melhor isso aí. E aí acabou que a gente puxou mais pessoas para tentar organizar. Nós fechamos com uma faculdade em Belém que cedeu o espaço dela lá para gente, salas de aula, com laboratórios de informática para cursos, esse tipo de coisa, para a gente dar no dia do Arduino Day. E aí esse ano acabou que foi um evento um pouco maior, se não um dos maiores eventos de tecnologia de Belém desse ano. Nós tivemos quase 300 pessoas esse ano participando do Arduino Day. Então a gente conseguiu ter quase 10 vezes o número do ano passado. Então foi muito bom. Foi a primeira vez que eu participei da organização de um evento e é algo não é fácil, é muito difícil, é muito cansativo, muita correria, dor de cabeça, tudo. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado e ver todas aquelas pessoas se movimentando entre projetos e batalha de robô e participando de cursos, esse tipo de coisa. Isso aí paga todo o trabalho. É nessas horas que eu penso que realmente eu gosto muito de falar sobre difusão de conhecimento, que é uma coisa que de fato eu faço muito por amor a isso aí, principalmente na região que
que nós estamos aqui no norte, as coisas ainda são muito, entre aspas, muito antigas. As pessoas acham que as coisas nunca vão acontecer aqui, geralmente as pessoas falam, só é no sul que as coisas acontecem. Não, as coisas têm que começar a acontecer aqui, a gente tem que começar a fazer as coisas e trabalhar em cima, fabricar, criar, inventar, esse tipo de coisa. É por isso que a gente faz esse trabalho aí de difusão com a galera. Bacana. E pretendem organizar ano que vem também. Sim, pretendemos organizar a Ordem do Day do ano que vem, com certeza. Então o pessoal de Belém já sabe, né, onde correr agora. Quem não foi, participar. E você sabe qual que é a população de Belém hoje? Não sei Nem um chutinho? Qual a população de Belém. Não, mas eu consigo aqui. Não, depois a gente fala. Depois a gente fala sobre isso. Só para saber se como que tá a quantidade de pessoas. Sim. Fala aí, Nascimento. Tem pergunta lá. Deixa eu ver aqui. Manda aí. Giovanni Lirboli retratou a mensagem. Não sei se tinha falado alguma coisa de 19. Pensei, Giovanni, tu também trabalha com o Fab Lab? Fala aí, cara. Zenilton, outra pergunta. Felipe, como diretor do operacional, qual é o tipo mais comum de problema que se tem em um Fab Lab? Exemplo, gestão de tempo de uso nos maquinários. O que tu acha, Felipe? É a pergunta do Zenilton. E boa noite aí, Wagner. Passa para o Felipe. Legal, muito bom. Isso é um problema, é um desafio muito grande. A gestão de uso de tempo das máquinas é um desafio muito grande que ainda a gente trabalha em cima disso hoje, né? São vários fatores, né? Primeiro, a gente nunca deve levar em consideração que a nossa quantidade de horas trabalhadas dentro do Fab Lab vão ser as mesmas quantidades de horas de máquina. Cada máquina se trabalha de um jeito diferente. Cada impressora 3D se trabalha de um jeito diferente, dependendo de material, de tamanho, de se tem mesa aquecida, se não tem, alguma coisa do tipo. Qual que é o material a ser utilizado, o que a gente está imprimindo, esse tipo de coisa. Então, isso eu estou falando só de impressão 3D. É um mundo gigantesco a ser estudado, a ser trabalhado em cima. Então, de fato, a gestão de tempo, de máquina, no Fab Lab é um desafio muito, muito grande, principalmente para a gente que está fazendo isso pela primeira vez. E fora isso, não só das máquinas, mas o nosso próprio tempo trabalhado em cima é um desafio também. Quantas horas a gente precisa estar no Fab Lab? 6, 8 horas, a gente precisa madrugar, final de semana, esse tipo de coisa, para estar fazendo, enfim, trabalhos suficientes para gerar renda, talvez, ou algo do tipo. Então, sim, é um desafio, é bastante complexo, a gente ainda trabalha bastante em cima disso hoje. Não é algo fechado que a gente tem. E vocês ganham salário? Não, a gente... Não. Todo trabalho... Não, ninguém. Todo mundo é voluntário. Todo mundo é voluntário. Inclusive os diretores. Uau! Todo mundo trabalha voluntário. E aí, agora a pergunta tá acho que tem tudo a ver com a gente tá falando agora, emendando o Reinaldo pergunta, e como se criam do zero? Por exemplo, se vocês não recebem salário, nem mesmo os diretores, enfim, mas como se constrói então do zero, Felipe? Como é que é? Vocês têm que tirar um dinheiro do bolso para comprar a máquina X, Y, Z, para manter a máquina também? Como isso funciona? E o Reinaldo que perguntou, como criar do zero? Certo. O Fab Lab, tu tens todo... São espécies de regras a serem seguidas, algumas coisas que todo Fab Lab tem que ter para se tornar um Fab Lab. Uma dessas coisas é, por exemplo, disponibilizar pelo menos um dia aberto à comunidade, que é o Open Day, que eu falei ainda há pouco, né? Então, isso é uma das coisas obrigatórias para um laboratório de fabricação digital ser considerado um Fab Lab, né?
tá lá no mapinha dos Fab Labs mundiais, tudo mais, esse tipo de coisa, né? Mas em questão de, por exemplo, investimento em máquinas, você pode investir do seu próprio capital, você pode ir atrás de investimentos fora, com empresas ou alguma coisa do tipo, órgãos públicos, entidades, tipo bancos ou, sei lá, universidades, alguma coisa. Então, em São Paulo é muito comum você encontrar, por exemplo, um Fab Lab no centro da cidade e de repente tu encontra um Fab Lab dentro de uma universidade, que uma universidade X fundou um Fab Lab, né, com recursos próprios, ou que alguém foi lá e, vamos fundar um Fab Lab, e aí a universidade entra com espaço, uma outra empresa com os valores, com máquinas, alguma coisa do tipo, né? Então, tu tens várias maneiras de como começar um Fab Lab do zero. Tenho muito dinheiro, quero abrir um Fab Lab. Dá para abrir um Fab Lab. Vamos investir em máquinas, a gente tem que fazer todo um planejamento, isso é muito importante, você fazer o planejamento de negócio, se isso vai ser uma empresa, se isso vai ser uma organização sem fins lucrativos. Então, assim, são muitas incógnitas, são muitas variáveis a serem definidas antes de você fundar um Fab Lab. Mas é muito burocrático isso, emendando aí, Felipe? É muito burocrático o processo ou não tão burocrático? Mas ainda assim... Tá um pouco... Hoje em dia tá um pouquinho mais burocrático, mas nada fora do normal para você fundar um Fab Lab. Então, hoje, se eu não me engano, hoje tu precisas de aprovação de outros Fab Labs para te poder se tornar um Fab Lab. Então, por exemplo, quero fundar um Fab Lab. E aí tu crias todo um projeto, um planejamento e tudo mais, e tal. E aí tu precisas, antes de tu apresentares para Fab Foundation, por exemplo, tu precisas de uma aprovação de um outro Fab Lab. Então, por exemplo, nós do Fab Lab Belém, nós como Fab Lab, nós podemos fazer uma avaliação do teu projeto, do teu laboratório, e meio que pré-certificar se tu pode ser considerado um Fab Lab ou não. E aí a gente fala, não, eles são um Fab Lab, eles seguem isso aqui, eles, enfim, podem ser um Fab Lab. E aí a Fab Foundation vai e faz toda a aprovação e tudo mais para ti. É meio uma máfia, né? Você tem que ter indicação de um membro para poder entrar. Legal. Mas vocês têm uma estrutura gigante em comparação a alguns Fab Labs que eu tenho conhecimento, né? Então vocês estão de parabéns aí, vocês conseguiram captar os parceiros corretos, né? Uhum. E porque não é fácil. Não é um trabalho fácil. É um trabalho muito, muito árduo, né? Você falou de captar os parceiros corretos e tudo mais. A gente tem dois grandes parceiros em Belém. Um deles é a Universidade Federal do Pará e o outro é o Parque de Ciência e Tecnologia, onde nós estamos instalados, né? Mas a gente ainda tem um pouco de dificuldade hoje, ainda em Belém, de fechar parcerias com algumas empresas, alguma coisa do tipo, mas ainda é por conta talvez de um pouco mais de conhecimento ou algo do tipo. E como a gente ainda está num processo de estruturação de espaço no nosso Fab Lab e tudo mais, o tempo ainda se torna muito curto para a gente ainda ir atrás de algumas outras coisas. Não, e vocês com uma estrutura gigante, ainda tem dificuldade, você imagina as Fab Labs pequenas, o que devem sofrer. Por exemplo, Cuiabá não tem mais Fab Lab. Nós tínhamos Fab Lab aqui e ela fechou, a gente não tem mais, né? Porque não é fácil, tipo, o custo mensal para você segurar não é pequeno, né? É grande, não, é muito grande, né? Se a gente colocar na ponta do lápis
só os custos de nos mantermos, de mantermos as pessoas que estão lá dentro do FabLab hoje, a gente já consegue ter um número muito alto. Isso a gente não está falando das máquinas funcionando, né? E se a gente colocar ainda custos de máquinas funcionando, aí a gente quebra a calculadora. Energia elétrica, né? Energia elétrica, tudo isso. Limpeza, água. O cara tem que pensar muito bem para abrir um. Tudo. Então realmente algo muito. Eu fico eu mesmo impressionado quando às vezes eu paro e olho assim, nossa, mas estamos todo mundo ali, sabe? Trabalho voluntário, mas a gente está ali para segurar esse laboratório, a gente acredita muito nele. A gente acredita de verdade. Tá certo. E o churrasquinho de comemoração vocês fazem também? Deve ser um churrascão, né? 25 pessoas. A gente faz, nós fizemos confraternização de fim de ano, agora nós fizemos, teve a nossa festinha junina lá, então a gente fez umas comidas lá e tudo mais, foi bem legal, então a gente sempre faz, sim. Tem que fazer, senão não tem como manter o grupo unido, né? Com certeza. Tem que ser tratado como uma precisa família, dessas coisas. Como algumas pessoas falam, né? Exatamente. Mas eu acho que o lance de ser voluntário, né? Isso aí já é um passo para, cara, tá todo mundo aqui porque quer, então vamos embora, né? Já não é, tô aqui para receber X reais ou não, tu tá aqui porque tu quer. Exatamente. É muito, a gente tem uma diferença muito grande nessa questão do voluntariado, é que, por exemplo, eu gosto muito de abraçar pessoas sem experiência. Nunca teve experiência, aquele jovem que está ali na graduação ainda nem terminou a graduação, nunca nem fez um estágio, alguma coisa do tipo, não sabe muito bem como funciona o mercado e tal. Então, costumo muito abraçar essas pessoas para as pessoas aprenderem realmente. Então, não é aprender apenas a tecnologia, como utilizar uma impressora 3D, como fazer, um circuito, alguma coisa do tipo, mas sim como a gente se comporta no trabalho, como a gente trabalha em equipe, como que a gente faz planejamento, como que é uma reunião de equipe, né? Então, todas essas coisas também são aprendidas lá dentro do FabLab. Muito bom. A Giovana mandou aqui, Belém tem 1,4 milhão de pessoas, censo 2016. Então não é uma cidade pequena. Não, é gigante. Não. Região metropolitana. Ó, a região metropolitana, perdão, 2,4 milhões. Uhum. É gigante. É muita gente. É gente. Dá para fazer um Arduino Day aí de 1.000 pessoas. Tranquilinho. Deixar vocês doidos. Com certeza. Tem mais gente, ó. Zenilton mandando. Felipe, como o FabLab vocês fazem manutenção preventiva nos maquinários a fim de evitar problema futuro e acabar ficando na mão? É a pergunta dele. Legal, de manutenção, né? Sim. Beleza. As máquinas sempre precisam de manutenção, então é muito legal você criar um plano de manutenção preventiva para cada máquina, mas sempre acontece na hora do preciso, do uso, alguma máquina deixa a gente na mão, enfim, já aconteceu um último episódio, aconteceu de eu ir expor numa feira do FabLab, e aí nós levamos uma impressora 3D para expor e deixar a impressora imprimindo lá, e acabou que a fonte da impressora estava chaveada em 110 e eu liguei numa tomada 220 sem checar, né? Foi uma falha minha, e quando eu liguei fez só aquele estouro e aquele cheiro muito gostoso de fonte queimada, né? Então aí já era, né? Parou, eu nem comecei a apresentação, mas só fiz encostar a impressora no canto, e aí fiquei com as peças impressas, e a gente tocou a apresentação para frente, mas eu não pude demonstrar
a impressora por esta falha, né? Então, e no outro dia eu iria precisar da impressora para imprimir umas peças de cliente e tudo mais. Então, foi aquela correria para consertar fonte, e vai atrás de fonte para comprar, e pesquisa preço, não sei o que. E vamos trocar a fonte, o cliente ligando, a minha peça. Então, essas coisas acontecem, isso aí é normal. Pode. Que brabo. Manutenção simples. Mas mesmo assim vocês mantiveram o foco, levaram a oficina adiante, né? Mesmo com a impressora com a fonte queimada, e depois correr atrás do prejuízo, né? Depois é correr atrás do prejuízo, não adianta, a lamentação não resolve o problema. Tá certo, bacana aí, sucesso, parabéns, legal. Tem mais pergunta aí, Nascimento? Tua ou da galera? Giovanni. E você de formação, o que você faz, Felipe, aí? Legal. Atualmente eu sou graduando de sistemas de informação. Eu sou técnico em informática pelo Instituto Federal daqui do Pará também. E eu sempre trabalhei com desenvolvimento de softwares e aplicativos. Então, eu sou desenvolvedor e ainda exerço a minha função de desenvolvedor. Fora a FabLab, eu tenho um negócio separado de sistemas em Belém, e é isso. Legal. O André Luiz está corrigindo aí. Correr atrás do prejuízo, nada. Correr atrás do lucro. Nada de correr atrás de prejuízo. Eu falei, é isso aí mesmo. Eu não vou correr atrás de prejuízo, isso mesmo. Então, Filipão, vamos correr atrás do lucro, do sucesso. Com certeza. Exatamente. Boa, André. Muito valeu, bom. Cara. Boa observação. E quais são os eventos que vão fazer próximos aí? Que já está agendado. Certo. A gente tem agora, não me recordo a data, eu não tenho datas em mãos aqui, mas a gente tem agora a Feira de Ciência e Tecnologia aqui do Pará. Parece-me que estamos confirmados que vamos participar pela segunda vez. Nós participamos ano passado também. Nós estamos quase confirmados que vamos participar esse ano, ou se não confirmados. Eu acho que falaram que o Giovanni de Lisboa está assistindo o vídeo. Ele deve saber mais sobre essa confirmação, ele pode comentar aí, se ele já tivesse confirmação. Aí no mais, por enquanto, é isso. E já começar o planejamento que eu já havia conversado antes com o Nascimento. A gente vai trocar algumas ideias sobre o Arduino Day, e a gente já quer começar o planejamento do Arduino Day do ano que vem. Nós já temos datas, né? Já temos datas. Não vai ser aquela correria desse ano, né? De saber em cima da hora a data e tudo. Eu andei conversando com o pessoal do Arduino CC. Eles começaram a responder e-mail. Eles viram que eles fizeram cagada, né? De não ter divulgado. Sim. E depois colocado o negócio em maio, sem justificativa nenhuma. Muitos Arduinos Day pelo mundo resolveram fazer na data correta, né? Que supostamente seria ali no final de março ou início de abril. E aí, com tudo que eles viram a merda que eles fizeram, eles divulgaram o do ano que vem, para todo mundo saber, para não ter erro. A questão mais que foi um feriado religioso, aí muitos países não podiam fazer, com tudo que adiaram uma semana, outros mantiveram, tipo o nosso. Nós mantivemos a nossa data, porque a gente já tinha patrocínio, não tinha como voltar atrás, né? Passagem comprada. Então, teve 5, 6 datas diferentes de Arduino Day. Mas ano que vem, todo mundo fazendo no mesmo dia. Contudo que o Arduino CC não tirou do site nenhum Arduino Day que foi feito em data diferente. Se você consultar lá, tá todos os Arduinos Days, não tiraram nenhum. Legal, muito bom. O Giovanni tá confirmando lá, tá checando a data. Então o Giovanni Lisboa trabalha com o Felipe, é isso? O Giovanni ele é o diretor financeiro do FabLab. Boa, que bacana aí. Bem-vindo, Giovanni. Ele é o cara que corre atrás do lucro, geralmente. Tá certo. Uma sempre curiosidade que eu tenho.
Acontecem acidentes frequentes nas pessoas que estão utilizando os equipamentos? O que vocês fazem? Vocês têm plano C? Tem ambulatório? O que vocês fazem lá? Não, a gente não tem ambulatório. Isso é um assunto até um tanto quanto engraçado pra gente, inclusive porque o Giovanni tá assistindo. Ele é o único cara que se acidenta lá dentro do Fab Lab, então. Beleza, ele Giovanni. se acidenta. Parabéns. Ele é o cara que não deixa ter 0 dias de acidente na nossa plaquinha. Então, isso que eu falar, vocês tinham que fazer uma plaquinha e começar a colocar dia, 2 dias. A gente tem, mas o Giovanni não deixa a gente zerar essa nossa plaquinha aí. Mas é muito difícil a gente fazer um acidente lá dentro, apesar de a gente trabalha, a gente tem, por exemplo, muitas ferramentas, muitos equipamentos lá dentro. A gente tem serra-corte, a gente tem, enfim, né, ferros de solda, a gente tem serra de cutícula, essas coisas, a gente mexe com madeira, a gente prega, a gente fura, a gente faz instalação elétrica, então tudo a gente faz. A gente, enfim, um choque a gente pega de vez em quando só, mas assim, por exemplo, corte, nunca houve cortes ou queimaduras com impressão 3D ou alguma coisa do tipo, né? Mas, então é bem raro os acidentes, exceto, como mencionado, os do Giovanni, realmente. Qual que foi o último? Dele, porque ele gosta. Oi? Qual que foi o último acidente que ele se envolveu? Se eu não me engano, foi um choque, ou ele se furou em algum prego lá, alguma coisa do tipo. Vocês tinham que colocar uma GoPro nele, né? Pra gravar Como é? o acidente dele. Colocar uma GoPro nele. Eu acho que ele tem o chama para acidente, ou ele gosta, não sei o que é. Ou ele não gosta do número 0 na plaquinha. Mas agora, mantendo a questão, caso aconteça, no caso só o Giovanni aí, o diretor financeiro furou o dedo lá com o prego, mas Felipe, no caso, certo. Eu tô lá, sou um usuário do Fab Lab e acontece um acidente comigo ali, eu sou um cara comum. Isso ainda não aconteceu, nem vai acontecer se Deus quiser, mas caso aconteça, vocês previram isso ou não? Rodrigo, a verdade é que a gente não previu e tal, mas a gente sim dá uma orientação no início para aquela pessoa que é muito leiga. Como você falou que tu abraça aqueles que não sabem nada. Então acredito eu que é uma formação que o indivíduo passa por ali, né? Claro, uma formação, mas ele não... toma o martelo e toma o prego, faz o furo. Acho que não é bem por aí, né? Sim. Não, com certeza. A gente nunca pensou realmente em como que a gente vai agir num pós-acidente, mas eu acredito que justamente a gente tem um cuidado muito... É enorme o cuidado que a gente tem, principalmente com as pessoas que nunca utilizaram tais ferramentas. Então, fora as ferramentas, a gente disponibiliza também de EPIs, de luvas e óculos, máscara, abafadores, esse tipo de coisa. Então, a gente orienta bastante as pessoas antes de utilizar uma ferramenta. A gente mostra, a gente faz antes. Então, a gente faz um pequeno treinamento com as pessoas antes, ou então, geralmente, a gente faz, se é uma coisa rápida, e a pessoa, eu queria só um cortezinho aqui, e aí eu vou lá e faço, ou outra pessoa que tem mais experiência num determinado equipamento vai e faz, justamente para a gente evitar esses acidentes. Então, a gente tem um cuidado excessivo na hora de orientar, de ensinar as pessoas a utilizarem, a pegar o martelo e não martelar o dedo, né? Isso, Nota 10 aí. Ou seja, tem toda uma estrutura antes para se evitar o acidente, claro. Tem que se evitar, tem que tentar evitar. Mas então não é chegar lá, eu quero fazer isso, Felipe. Tá bom, vai lá, fica no canto e faz. Não é por aí, né? Não é por aí, não. Tem toda uma orientação por trás disso, e uso de EPI, sempre. O Giovanni falou que a feira vai ocorrer entre 8 e 10 de agosto. Bem Legal, aí já, hein? Isso mesmo. Bem aí. Já é bem aqui. Bem aí. O pessoal mandou umas perguntas. Eu não vejo pergunta aqui do pessoal. O pessoal tá acanhado, acho que é por alguma razão que eu não sei qual. Mas eu tenho um monte de pergunta para o Felipe, que é
por exemplo, das 25 pessoas que trabalham contigo, todas estão lá religiosamente todos os dias ou não? Pelo caso de ser voluntário, uma hora, por exemplo, amanhã, segunda-feira, você vai estar ausente por meio horário, meio período, porque tu tens que trabalhar naquela coisa que te dá o dinheiro, não sei. Como é que funciona É, essa equipe, enfim, para poder, de uma forma ou outra, tem que funcionar bem, porque senão não é um Fab Lab, é um Fab Lab quebrado, né? Tem que ter sim, harmonia. sim, com certeza. Cada membro, eles têm a gente tem uma espécie de carga horária para a Uhum. gente trabalhar durante a semana, em torno de 12 horas semanais, e a gente divide geralmente em 2 ou 3 dias na semana, né? E Boa, aí, legal. dependendo das funções de cada um lá dentro, né, dos dias e horários da semana, que a gente consegue montar a escala para realmente, num dia não ficar com uma falta de alguém do operacional, ou no outro dia ficar com uma falta de alguém do financeiro, outro dia ficar com uma falta de alguém de design, alguma coisa do tipo. Então, não, todo dia vai ter alguém do operacional, todo dia vai ter alguém de financeiro, todo dia vai ter algum design lá dentro, alguma coisa do tipo. Então, sim, há essa harmonia aí, sim. Legal, e vocês então sempre estão reunidos, ou elaboram uma reunião para que a maioria de vocês possam estar presentes e discutir, né? Hum, Como vai atuar. uhum. A gente trabalha com. A gente tem vários tipos de reuniões, né? Nós temos reuniões de diretoria, que geralmente a gente faz uma vez por semana, e a gente tem nossa reunião geral todo mês. Então, é o dia que a gente reúne todo mundo para, enfim, discutir sobre problemas e soluções, esse tipo de coisa. Inclusive, nós tem há quase 4 meses atrás, 3, 4 meses atrás, a gente idealizou um projeto chamado Fab Lab Upgrade. Então, todo dia da nossa reunião geral, onde está todo mundo reunido, após a reunião, a gente escolhe alguns problemas de dentro do laboratório e a gente tira 3 horas para a gente criar soluções para esses problemas. E todo mundo vai trabalhar em cima de criar soluções para esses problemas durante 3 horas. Então, por exemplo, se a gente tinha lá problemas de armazenamento de filamentos de impressora. Os filamentos ficavam jogados no chão. E aí, num dos Fab Labs Upgrades, uma equipe construiu uma prateleira para organizar os filamentos. Que Uma bacana. outra equipe construiu a copa para botar a cafeteira e os copos, esse tipo de coisa. Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha. E dessa maneira a gente consegue unir todo mundo e fazer com que as pessoas interajam entre si, né, das diferentes áreas, esse tipo de coisa. E sempre botando a questão de despertar o maker que tem dentro de si, né, dentro de cada um. Excelente, vocês mesmo dando soluções aos problemas que vocês Os já problemas. encontram. Exatamente. Parabéns. Nota 10 aí. Nota 10. Muito bom. Isso é igual eu conversava com o Carlos Júnior. Ele, esse filamento. Aí ele, não, nós construímos esse suporte aqui na impressora 3D. Falei, que legal, né? Porque eu falei, o carretel assim, né, sozinho na meia, mas eles construíram lá um suporte para o carretel girar. Então, vocês Sim. solucionando o problema de vocês mesmos, né? Nada de falar, eu vou comprar um cabide lá fora. Não, vamos fazer aqui. Não. Essa é a pegada maker, né? De você fazer as suas próprias coisas, né? Você promover as suas próprias soluções para os seus problemas. E Nota não buscar 10 aí. fora. Num momento do que estava em muita evidência o pessoal falando de impressora 3D, o pessoal estava falando que eles estavam baixando arquivos que eles poderiam construir o próprio arma, por exemplo, dizer. Isso é mito, isso acontece, isso é possível. Queria que você falasse isso para o pessoal, que sempre surge essa dúvida. Realmente ele pode criar alguma coisa que pode ferir uma outra pessoa? Sim. Tem um. Deixa eu. Tá. Então, é possível, respondendo a pergunta, de se eu posso imprimir uma arma. Sim, é possível. Tá? Tem uma série
no Nexi. Eu não lembro agora o nome. Daqui a pouco eu dou uma pesquisada e trago o nome. Se o Giovanni ainda estiver online, pode me ajudar. Mas tem uma série que conta justamente sobre isso, a história da impressão 3D, e aí um cara que foi e modelou toda uma arma, e ele conseguiu realmente construir uma arma com impressão 3D. Né? E tem todo um embate por trás disso e tudo mais. Algumas pessoas aprovam, outras pessoas não. Né? Mas falando da nossa política do Fab Lab, nós não fazemos isso. Tá? Então a gente... se alguma pessoa quiser imprimir a sua arma lá com a gente recusa, né? Se alguém de dentro do Fab Lab quiser imprimir, a gente também recusa. Enfim, se eu pegar alguém imprimindo alguma arma, eu vou virar essa arma contra essa pessoa. Mas, enfim, nós não aceitamos isso dentro do Fab Lab. Mas é possível, não adianta a gente esconder, porque, enfim, é possível. Se a pessoa tiver uma impressora 3D na casa dela, ela consegue fazer isso sim. Não é uma coisa também assim, não instalar de dedos, né? Mas... demora, com certeza, a gente sabe. Mas sim, com certeza. Mas se ela achar o arquivo, ela pode imprimir tranquilamente. Isso... Isso é legal. Então, mas essa é a política de vocês, ou é uma política que já vem lá dos chefões da Fab Lab? Ou é uma coisa que vocês implantaram independente deles? Não, nós implantamos independente deles, mas acredito que nenhum Fab Lab faça isso. Acho que todo mundo adota isso. Mas se a gente for pensar também em lance de arma, é meio complexo, né? Porque, por exemplo, assim, vou usar o Fab Lab e a impressora 3D porque eu quero imprimir aqui um dardo de jogar não sei aonde. Aí o cara imprime uma parada que é tipo uma faca. Pronto, não é uma arma de dar tiro, mas agora o cara já tem ali algo pontiagudo que, queira assim, queira não, que pode matar também, né? É sinistro essa parada. É sinistro. Pois inclusive, aconteceu com a gente também. Inclusive foi comigo isso. Houve uma discussão no Fab Lab daqui comigo. Eu sou muito fã do personagem do X-Men, do Wolverine. Olha aí, eu queria imprimir as garras do Wolverine. E aí a gente entrou nesse debate lá dentro do Fab Lab. E aí, as garras é uma arma ou não é? Então, a gente pode imprimir ou não pode, né? E aí a gente enfim, tá no debate para imprimir essa garra ou não, entendeu? E a gente está na discussão, se é uma arma ou não é. É justamente essa questão, né? Vou imprimir um dardo. No início a gente pode pensar que não é, né? Ou a garra do Wolverine, não é só para fantasia, alguma coisa do tipo. Mas será que não pode ser? Uma arma não é só a pistola ou sei lá o que, né? Ele dá uma... fere alguém. Aonde você imprimiu? Ali no Fab Lab Belém. Exatamente. Né? Exatamente. Essas coisas são meio complicadas. Eu acredito tem que ter muito cuidado com isso. Coisa dessa, tipo uma garra de Wolverine, tu bota... Eu vou ali em Belém, aqui de Manaus, vou em Belém, Felipe, só imprimir uma garra de Wolverine. Aí eu boto na mala para voltar a Manaus. Aí passa lá na alfândega, na polícia e tal. O que é isso aí? Não, é uma garrinha de Wolverine, cara, que eu imprimi ali. Um negócio não é comum, né? Não, realmente. Mas eu acho que até seria... No raio-x fica parado, não fica, não? Fica. Não, no raio-x, será? Talvez sim, porque... Não, por exemplo, a garra do Wolverine ficaria... Mas se você pegar ela montada... Ela é pontiaguda. Ela é pontiaguda. Não, mas na mala não pode entrar lá em cima do avião, mas na mala embaixo. Na mala pode até, mas em cima na bagagem de mão não. Pode. Não, na bagagem de mão não. Isso eu tô falando, na bagagem que vai no avião em cima não, mas na bagagem de esteira ela pode ir. Você pode levar faca, normal. Pode ir. Já fizeram eu tirar da minha mochila no aeroporto. Sim, da mochila uma chave de fenda. Tinha uma chave de fenda dentro da minha mochila. Sim, na mochila não pode. E aí fizeram eu deixar a minha chave de fenda. Não pode, né? Na verdade, o cara deve ter gostado da chave de fenda. Eu vou ficar com ela, né? Provavelmente. Eu fiquei muito chateado por perder a minha chave. O Giovanni aí, o parceiro, falando, só complementando, armas impressas em 3D têm uma vida útil muito pequena.
E o Reinaldo falando, ó. Componentes para Airsoft, tipo suporte, mira laser para Mara laser, não sei, para miras e tal. É possível construir isso? Né? A impressora 3D faz, mas é possível, é permitido no teu Fab Lab fazer isso, Felipe? Nesse caso... Porque se confunde com arma também, né? No mesmo caso. Não, mas eu acho que nesse caso talvez não, né? Eu não tenho como afirmar, mas eu acredito que, não. O exemplo da mira, né, que ele falou. É o suporte para eu colocar... Imaginemos que seja que ele queira imprimir um suporte para ele colocar um laser lá dentro. Vai servir como uma mira, né? Eu acredito que não seja um problema, né? Porque não é esse laser que vai, sei lá, ferir ou alguma coisa do tipo, né? É a arma letal que ele está utilizando. Não sei, mas aí entra é um debate, né? As pessoas podem questionar, mas vai estar fabricando uma coisa que faz parte da arma, né? Que vai estar ajudando, vai deixar uma precisão melhor, enfim, né? Talvez até nesse nosso botequim especial, o Felipe depois vai dormir e falar, cara, quer saber? Vamos agora, quem quiser construir uma mira laser para não sei o que, para estilingue, para tiradeira, aqui tem que se registrar, identidade, CPF, eu construí uma mira laser e tal. Porque isso aí tudo é meio variável, né? Vou utilizar na minha tiradeira. Na verdade, eu pego uma pistola mesmo, e aí? Isso tudo é relativo, né? Então tem que ser, quem compra a latinha de tinta, o spray, maior de 18 anos e tem que deixar lá a identidade. Claro que a gente sabe que não funciona assim, né? Mas para quê? Apareceu a pichação, foi o Rodrigo. Mas tipo isso, né? Então tem que se registrar. Exatamente, com certeza. Tem uma cidade, né, que deu um BO muito grande no SESI de uma cidade. Porque o cara tinha impressora 3D, eles começaram a baixar e comercializar o arquivo, porque uma pessoa achou o arquivo, e esse arquivo ele não é fácil de achar, né? Ele não tá aí, você colocar no Google e acha ele muito fácil. E aí os caras estavam comercializando, estavam imprimindo, usando a impressora 3D do SESI, e aí alguém dedou eles, e a polícia foi e pegou. Cara, deu um BO muito grande, deu para servidor, deu para aluno, deu um BO gigante. Então é legal vocês negarem, porque evitar dores de cabeça, né? Com certeza. Com certeza. Isso é perigoso. É muito perigoso. Esse negócio de arma, impressão 3D é um negócio bem, bem perigoso. Então, só eu achei aqui, eu tinha falado da série, né, que tinha no Netflix para indicar para o pessoal sobre impressão 3D. Eu vou até o nome da série é Print the Legend. Ainda tá no Netflix ainda. Print the Legend. Beleza, vou assistir, anotar na minha. Isso aí. Cara, você tá em qual temporada, você sabe? Oi? Ela tá Não, desculpa, eu falei série. Desculpa, é um filme. É um filme, perdão. Não é uma série. É um filme de 2014, tem 1h39 minutos. É um documentário, na verdade. Um filme documentário. Eu confundi, a gente fala Netflix, já vem série na cabeça. Já vem série. O seu pai, não é? Pode crer, eu tô falando pra ele exatamente. Armas precisam de um para puxar o gatilho. Eu falei, boa noite. Pois é, e precisa de um para construir, né? Pode ser que o mesmo que faz não puxa, mas vice-versa. Ela seria bem uma arma quase descartável, né? Porque imagina... até como o Giovanni falou, né? Porque se você colocar um cartucho de verdade, na hora que ela sair, ela vai arregaçar tudo. Então seria uma arma descartável para você, de coisa de espião. Você quer matar um cara e sumir do mapa. É uma missão só. A missão de um tiro. Você errou, dançou. E o Danilo já manda. Usar como simulacro também. Pois é, Felipe, enfim. Cuidado, cara. Amanhã o neguinho vai te procurar. Não. Felipe, tu deu uma live falando tudo sobre armas. Não, armas não são bem-vindas nesse Fab Lab. Não, eles vão chegar no Fab Lab e falar assim, o Felipe falou que eu posso imprimir. Tipo, o cara já inverte tudo.
É verdade. Você pode, mas não aqui. Pessoal, e outra? Não, e nós também não estamos aqui indicando nada, ninguém imprimir nada. A pergunta veio porque. E eu vou falar uma coisa que eu acho. Fiquei assim meio que abobado. Eu vi esses dias uma impressora 3D funcionando na minha frente. Mas, cara, que o Rodrigo é velho mesmo. Mas eu falei até com o Carlos Júnior, eu falei, cara, ele me olhou assim pra minha cara, eu tava olhando pra impressora, sabe assim, quando tu tá meio que deu babador? Aí aquele negócio, porque tu tá acostumado a botar print, imprimir. Aí sai lá um negócio impresso, né? Aí o texto, aí tu lê, vê a foto. Agora, quando eu boto imprimir, aí começa a fazer tal, ganhei um robozinho dele aqui. Aí tu fala, cara, é impressionante, né? Tu bota imprimir e sai uma coisa sólida ali na tua mão. Isso que é estranho, igual você. Ah, eu quero imprimir uma tampa de caneta. Você vai imprimir. E se ela tiver que ser pontiaguda? Pronto, aí também já virou uma arma e tal. Mas, sem falar de arma, o interessante é botar para imprimir, tu ganhou uma matéria, né? Ah, mas Rodrigo, Exatamente. papel também é matéria. Mas, cara, sabe, assim, eu fiquei vendo, foi a primeira vez que eu vi, eu falei, que legal, né? Que legal, é uma coisa impressionante. Não, e outra, é muito legal. Outros tipos de impressoras, tipo, eu já vi uma impressora 3D pega aquele bonequinho ali. Que faz bolo, né? Uma impressora 3D que ela faz uma coisa de construção. Então os caras já estão usando para qualquer tipo de coisa, não é só para, né, fazer alguma coisa na Fab Lab, tipo, tem uma confeitaria usando para fazer bolo. Quer dizer, nem ser humano precisa mais fazer bolo, o bichinho lá vai fazendo a cobertura, né, o desenho. Aí. Sim. É, muito legal. E esse aqui tá mal acabado, o Carlos me deu de presente, mas eu falei, olha que coisa maneira. Demorou menos de uma hora para imprimir esse bichinho aqui, 1h e 6 minutos, algo assim. Mas, cara, é muito interessante, né? Ah, parece legal. Uma bobeira, mas... A impressão 3D, a comparação que tu fizeste com, por exemplo, uma impressora laser ou a jata de tinta, eu sempre comparei com o Arduino também. Quando eu não conhecia o Arduino, né, eu já trabalhava com desenvolvimento de software, então é sempre aquilo ali, né, código e toda aquela interface gráfica ou alguma coisa do tipo rodando na tela do teu computador, né, é uma coisa que tu não tocas, né, aquele velho ensinamento, né, o software é aquele que tu só xinga, né, tu não consegue chutar ele, né, e aí quando eu conheci o Arduino, que eu vi que eu poderia chutar o meu projeto, eu fiquei, nossa, isso aqui é sensacional. Agora eu posso fazer as duas coisas, eu posso xingar e posso chutar. É muito legal, né? Então, quando eu fiz o meu primeiro Blink, que eu vi o LED piscar, que é o Hello World do Arduino, eu fiquei assim, maravilhado. Nossa, isso aqui é muito bom. Então, eu conseguia tocar, enfim, tudo aquilo. E a impressão 3D, ela é mais ou menos assim também, né? Tu não faz agora só a modelagem e fica girando ali na tela do teu computador, né? Vendo o teu bonequinho 3D girando na tela. Agora tu consegue materializar, consegue fabricar ele, e em 1h e 6 minutos tu consegue tocar no teu boneco e tu consegue brincar com ele e articular alguma coisa do tipo. Então isso é sensacional. É verdade, a palavra é essa, é sensacional. Por mais que assim pareça ser comum hoje em dia, mas quando eu vi assim, é isso aí mesmo, a sensação é essa. Ah, não, modelei, tá bonito. Aí, na computador é até interessante, né? Tu vê o... Agora, pã, materializou. Cara, a palavra é essa, Felipe. Materializou aquela coisa que tava ali, 3D girando, exatamente, né? No 0 e 1. Cara, fenomenal. Sim. É verdade, muito bom. É isso aí, Nascimento. E tu, tem mais pergunta aí? O pessoal tem pergunta? Que eu fiquei encantado nesse lance 3D. Tá ouvindo, Nascimento? Travou, Nascimento? Não, tô aqui. Ah, mas minha tela travou, deixa eu... Ah, pois é, tua tela travou. Deixar ela e abrir de novo. E você tem conhecimento que os gringos estão fazendo? Tem coisa nova que você gostaria que tivesse aqui no Brasil, que o pessoal tá usando o Fab Lab lá, que você gostaria de ter aqui? Vocês acompanham o que estão fazendo? Sim, então... no momento, teve agora, há 2 semanas atrás, teve o Fab 14, que é o encontro mundial de Fab Labs, que ocorreu em Toulouse, na França, e o Thiago, nosso diretor executivo, foi para lá, né, ele acabou de chegar e ainda vai contar ainda e mostrar todas as novidades do que os Fab Labs aí
fora estão fazendo, né, utilizando tecnologias criaram ou alguma coisa do tipo, mas existe muita coisa, é um mundo gigantesco, coisas que você nunca, sei lá, você nem imagina que um dia possa trabalhar com tal coisa e no final você consegue trabalhar, né? A gente, por exemplo, no FabLab Belém, a gente trabalha hoje só com impressão 3D de plástico, né? A gente trabalha com, geralmente, ABS e PLA, que são dois tipos de plásticos, né? Um é derivado do petróleo e o outro é derivado do milho ou da cana-de-açúcar. Mas, por exemplo, a gente tem impressoras 3D de resina ou alguma coisa do tipo, né? Tecnologias que a gente gostaria de ter. A gente ainda não tem ainda, né? Impressoras 3D de resina, a galera desenvolve aquelas próteses dentárias ou alguma coisa do tipo, entendeu? Então, a gente não consegue fazer uma coisa disso com plástico, né? Uma coisa de alta precisão, uma coisa 102% de detalhes com plástico a gente não consegue, por exemplo. Então, isso é um exemplo de tecnologia que a gente gostaria de ter. A gente tem no Brasil, a gente não tem em Belém ainda. Excelente. E eu vou então aqui, tá dando a hora já, Nascimento avisou, Nascimento é o nosso relógio eletrônico aí. Já chegamos a 1 hora de transmissão, cara, e o pessoal tá chegando agora, é sempre assim, na hora que a gente tá terminando, o pessoal tá chegando. A galera pessoal, agradeço a presença de todos, tá? Eu vou deixar aqui uma pergunta, antes de fechar, uma pergunta, que na verdade eu escutei o Carlos também aqui falando, mas da mesma coisa sobre impressão 3D, pra gente fechar, Felipe. Uma boa noite a todos, tá? Anderson, Zenilton, Reinaldo, meu pai, Cícero, Danilo, todos, mas também existe aí agora uma parada que tu imprime e é flexível, não tem isso? Depois fica flexível a impressão, cara? Tem sim, isso é o tipo de filamento, né? Tem o filamento plástico, ele é flexível. Uma outra coisa que tu podes fazer também são peças articuladas. Então tu consegues fazer várias, tu consegue imprimir um único objeto numa única impressão, mas que ela consegue ser articulada, né? Um dos exemplos que a gente faz lá é uma chave inglesa. A gente consegue imprimir uma chave inglesa totalmente funcional numa única impressão, não é montável, entendeu? Então, peças articuladas e flexíveis, no caso, seria o tipo de filamento. Funciona. Funciona. Aí. A gente vai fazer na íntegra essa chave lá na Feira de Ciência e Tecnologia. Se vocês não queimarem a fonte, não. Cuidado, dessa vez não. Dessa vez não. A gente vai checar com o multímetro direitinho lá. Beleza, Nascimento, então tuas considerações finais, meu amigo, e depois eu me despeço e, claro, antes de nós vem Felipe. Felipe, deixa aí tuas considerações finais, pessoal aí, ó, Gustavo, impressora 3D sai barato comprando peças da China. Zenilton agradecendo, André Luiz agradecendo, Anderson Blasco. Filipão, um abraço grande para ti, obrigado, e tuas considerações finais aí nesse botequim especial número 30. Muito bom, muito legal. Bem, primeiramente agradecer, né, o convite mais uma vez. Enfim, é sempre muito, muito legal, muito prazeroso ter esses bate-papos e essas difusões de conhecimento aí, ver a galera participando e tudo mais. Foi um prazer muito grande mesmo estar aqui com vocês. E aí, há um recado também para a galera, se tiver alguém de Belém aí, ou da região, que queira nos visitar no FabLab Belém, eu vou deixar o site é fablabbelém.org, tá? E aí lá tem todos os nossos contatos, tem o nosso endereço direitinho, se você quiser visitar a gente todas as quartas-feiras, é o nosso dia aberto, a gente tem uma programação muito legal toda quarta-feira, tem o nosso Facebook também, Facebook/FabLab Belém, tá? E tem o nosso Instagram também, então a gente sempre está postando as coisas por lá, eventos, cursos, palestras, esse tipo de coisa. Disponham sempre, e é isso. Um negócio bem legal também é que café geralmente não falta no FabLab. Então, isso é uma coisa que atrai bastante as pessoas. Café. Beleza, e podem pessoal, ir lá tomar um café com a gente. Se quiser deixar aí os links no final, a gente deixa aí nos comentários para o pessoal seguir nos vídeos e tal. Não teve online agora, mas vai nos assistir, porque o vídeo vai ficar aí online.
Então, pessoal, qualquer Tranquilo. dúvida, entrar em contato com o Felipe Casseb. Essa foi a live especial número 30. E Nascimento, agora é contigo, cara. Se quiser imprimir a arma, é só falar com o Felipe, ele tá lá à disposição. Pessoal, quero agradecer a todo mundo que apareceu aí, o Felipe. Quem sabe a gente faz um Arduino Live só para falar do FabLab, e aí traz o Thiago, traz o Giovanni, para ele contar os acidentes dele, colocar os top 10 acidentes do Giovanni no ar. Provavelmente isso aqui vai ser o último bootcamp antes da minha viagem, né? Então eu vou estar aí no norte com vocês, estaremos lá no campus de Rondônia. Vamos ver, conhecer mais pessoas e tentar trazer mais pessoas aí pro bootcamp e também trazer, a gente tentar conversar com as outras pessoas para tentar fazer o Arduino Day rodar o norte também, que tem muitas capitais que nem teve, né? Não deve ter Arduino Day, não deve ter FabLab, então a gente tentar fomentar isso aí no norte e até o próximo vídeo. Beleza, pessoal. É isso aí. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu, Felipe. Valeu, Nascimento. Até mais.